Será que estamos no clima hoje? Acho que todos nós estamos aí com uma constante preocupação, uma constante ansiedade, mas a data chegou e a gente também precisa se distrair um pouco. E diante desse cenário não muito favorável, já que chegou aí o Dia dos Namorados, eu resolvi fazer uma lista de livros que vão embalar ou não o dia para vocês. O ou não vocês entenderão mais tarde. Roda a vinheta. Olá, livreiros! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E eu queria saber primeiramente como vocês estão. Deixa aqui nos comentários, coloca aqui como que tá a situação de vocês, se vocês estão todos bem. Eu me preocupo muito com a situação do Brasil. Eu tô na Inglaterra, já passei a parte pior, eu imagino e espero, né? Já passei a parte pior aí do coronavírus e me preocupo muito com vocês aí do Brasil. Então deixe nos comentários para mim. Bom, apesar de estarmos vivendo aí nessa pandemia e de o cenário não ser tão favorável, eu resolvi fazer uma lista para embalar o nosso dia, o Dia dos Namorados. Eu fiquei pensando aqui comigo se seria correto eu fazer um vídeo sobre o Dia dos Namorados em meio a esse caos que a gente está vivendo, mas sabe por que eu decidi fazer? Na verdade, a gente merece um respiro e é por isso que eu resolvi fazer um vídeo então com livros quentinhos e nem tanto sobre o amor. Então essa é uma lista especial que eu vou falar sobre livros que podem nos remeter ao amor, mas não são tão clichês. Eu resolvi fazer um vídeo diferente para o Dia dos Namorados, embora tenha essa temática como temática central, né, sendo o amor, mas é um amor um pouco real. Um amor com as suas dificuldades, um amor com as suas incompatibilidades, por que não? Então é uma lista especial para o amor, mas não é clichê. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. E eu convido você também para me seguir nas redes sociais, que eu compartilho um pouquinho das minhas leituras também. Convido também a você fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp. Vou deixar o número aqui para vocês e o link também no box de descrição. E lá você terá todo o conteúdo em primeira mão. Eu vou falar então dessa lista, mas já adianto e peço para você deixar nos comentários quais desses livros você já leu, quais que você gostou e quais que você ainda quer ler. E também aproveite para deixar qual que é a sua relação aí de livros propícios para o Dia dos Namorados. E o primeiro livro, então, é um clássico que eu adoro, que é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Aqui nós estamos falando de um amor muito improvável. É um amor onde um dos protagonistas é um homem riquíssimo de Londres, da alta sociedade, e a mocinha é uma menina simples, pobre, camponesa, e que tem lá suas críticas, implicâncias e um certo sarcasmo ali na sua língua afiada que vai tornar esse casal um casal muito improvável. Esse amor, na verdade, ele foi construído em meio ao ódio e à repulsa vindos de vários desencontros e muita rebeldia. E por isso é considerado um grande clássico da literatura mundial. Jane Austen escreveu ali esse romance, se não me engano foi em 1813 que foi publicado pela primeira vez. E a protagonista feminina, ela é muito à frente do seu tempo. Ela não se importa em ficar solteira. Ela é muito diferente de todas as suas amigas, inclusive irmãs, que querem logo arrumar um casamento, porque na verdade, naquele momento da história, as mulheres só sobrava o casamento.
mas ela não se importava em ficar solteira. Ela queria casar por amor se algum dia ele chegasse, mas se não chegasse, tudo bem. E nessa história, o tempero especial é justamente a ironia e a crítica social que a escritora colocava nas entrelinhas ali. Na verdade, ela estava debochando daquela sociedade. É uma história que tem uma premissa que parece clichê, mas se você mergulha nessa história, você vai entender que não tem nada de clichê. É muito legal, eu super recomendo, e tem várias adaptações para o cinema também. O segundo livro dessa lista é Hilda Furacão, de Roberto Drummond, um mineirinho ali, assim como eu. Esse livro, ele vai tratar de um amor improvável e, na verdade, é um amor proibido. Assim a gente pode definir um pouco da história de amor que vai ser tratada aí nesse livro. Essa história ela é ambientada em Belo Horizonte, a minha cidade natal. Em todos os momentos dessa história eu pude ali me conectar, porque falava de ruas, praças que eu bem conheço, então foi uma aproximação imediata. Mas a história vai muito além disso. Nós estamos falando então da década de 1950, mais ou menos, e nós vamos conhecer uma protagonista feminina muito peculiar. Ela faz parte da alta sociedade, é uma jovem bonita, super cobiçada, mas ela já tinha inclusive o seu noivo, que também era da alta sociedade, que também era muito cobiçado ali pelas jovens daquela época. Mas ela vai confrontar ali a moral e os bons costumes e vai abandonar o seu noivo e se tornar uma prostituta. E o protagonista masculino é Frei Malthus, um aspirante ao sacerdócio. Então aí você já pode imaginar toda a dificuldade para esse amor se concretizar. E essa é uma história que é narrada por Roberto Drummond. O próprio autor é o narrador. Então, ele deixa ali na dúvida se essa história é uma história real ou se é uma história fictícia. Fica a nosso bel prazer aí escolher. Essa história também já teve adaptação para minissérie na Rede Globo e contou com ninguém menos do que Ana Paula Arósio aí como a protagonista e o Rodrigo Santoro como protagonista masculino. Então é um casal maravilhoso e que vale a pena você conhecer. E o terceiro livro dessa lista é Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Esse é um autor brasileiro que eu quero ler absolutamente tudo dele. Eu já fiz resenha aqui pro canal de Capitães da Areia, vou deixar nos cards para vocês, mas eu quero, inclusive, tem um inscrito aqui do canal, Pedro, que me indicou um livro que eu quero muito ler de Jorge Amado, que é Teresa Batista, Cansada de Guerra. Esse é um outro livro que eu quero muito ler do autor. Bom, mas voltando a Gabriela, esse é um livro que fala de um amor que, a meu ver, é um amor praticamente impossível. Gabriela é a protagonista feminina, que é uma mulher livre, que ela busca por liberdades, inclusive a liberdade sexual. Ela não quer se prender a ninguém, ela não quer se amarrar em nenhum tipo de compromisso. E ela também é uma mulher que é muito à frente do tempo dela. Ele, o protagonista masculino, é um homem completamente apaixonado por Gabriela, mas extremamente tradicional. Um homem da época dele, que é de 1920 ali mais ou menos. E ele segue ali meio que à risca os padrões de moralidade da época. Jorge Amado, então, conta nessa história como é difícil a evolução ali em relação aos costumes e a moralidade da estrutura ali brasileira, da sociedade brasileira. E, inclusive, o grande protagonista dessa história é o povo brasileiro, assim como é característico das obras de Jorge Amado. Essa é mais uma história que é do coletivo e não do individual. Por isso que a gente diz que é uma história que o personagem principal é o povo brasileiro. O quarto livro dessa lista é o que mais a gente pode dizer que se aproxima ali do Água com Açúcar.
mas eu confesso que eu chorei muito e é uma história muito doída. Eu estou falando do livro Diário de uma Paixão, de Nicholas Sparks. Esse é o único livro que eu li do autor, e eu li esse livro depois de ter visto ao filme, né, de ter assistido ao filme, e que eu me encantei com o filme e acabei lendo o livro. Então é uma história, sim, mais água com açúcar, mas que também tem as suas peculiaridades. Esse é um amor que a gente pode dizer que é um amor além da vida. Ele vai contar a história de um casal que já é idoso, então a narrativa dele é em retrospectiva. Esse casal, então, ele já vive numa casa de idosos, e a protagonista feminina, ela tem o Alzheimer, que vai aí acabando com a memória dela. E assim, tendo em vista essa condição da protagonista feminina, o seu marido resolve então ler diariamente o diário que ele fez do casal, né? Ele vai lendo para forçar a memória dela, as lembranças virem à tona. Então ele vai lendo o diário que ele escreveu para ela se envolver com a própria história. E engana-se aí quem pensa que são só flores. A gente vai ver então um romance cheio de drama, de separação, de amor e todos os temperos ali de um romance bem romântico. E existem então duas linhas de narrativa desse romance, que é o presente e o passado. Através das leituras do diário, a gente vai intercalando então presente e passado. E o quinto e último livro dessa lista incrível aí para o Dia dos Namorados é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Aqui nós estamos falando de um amor nada clichê. Apesar desse ser um escritor que eu considero que tem uma das escritas mais bonitas da literatura, nessa história aqui a gente vai conhecer uma narrativa às vezes dura, às vezes na lata, e com personagens nessa história bem contraditórios. Nós vamos conhecer então o sentimento, o amor nessa história, mas com seus lados sombrios. De cara a gente conhece 3 personagens: a mocinha, o partido perfeito ali dentro dos critérios daquela sociedade, e um terceiro personagem masculino um tanto quanto comum, ou seja, humano. A história passa então por um triângulo amoroso. A gente tem um personagem que vai ser arrebatado aí com o amor à primeira vista, com alguns ingredientes românticos aí, com direito até um amor epistolar. No entanto, com as reviravoltas da vida, entra um outro amor que é um amor nem tão amor assim, mas que passa a segurança necessária para se estabelecer uma vida. Esses 2 que eu mencionei agora são os personagens masculinos. Passa-se então uma vida inteira, a mocinha e o seu amor ali seguro. Acontecem algumas reviravoltas e a gente passa a questionar: o amor verdadeiro sobrevive ao tempo e à velhice? Então a gente vai ter todos esses elementos aí nessa história. Bom, é isso. Esses foram 5 livros que eu escolhi para vocês. E você? Quais são os livros que você me indicaria para ler para o Dia dos Namorados? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que essa seleção que eu fiz aqui para vocês foi uma seleção justamente, eu não queria mostrar nada muito clichê para o Dia dos Namorados. Então eu escolhi alguns livros que têm elementos do romance, né? Tem elementos românticos, mas que tem umas pitadinhas ali a mais. Eu vou deixar o link dos livros aqui no box de descrição, caso vocês tenham interesse em adquirir algum deles ou qualquer outros. Basta você clicar nesse link que eu deixo aqui no box de descrição, que é uma forma que você tem de ajudar o canal. Lembrando que a Amazon está cheia de promoção aí para o Dia dos Namorados. Tem um montão de livro e também e-book que estão com preços super acessíveis para a data, para o Dia dos Namorados. Então é só clicar no link aqui abaixo. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com os amigos, com aquele que você acha que vai gostar aí de um vídeo com indicação de romances
nem tão clichês assim para o Dia dos Namorados. Combinado? Muito obrigado a você que ficou até aqui comigo no vídeo. Um grande beijo, até o próximo!